Nesse novo encontro com a presença de Jesus, foi que Zaqueu, cobrador de impostos, na verdade, foi transformado. Um encontro, bastou um encontro. Sem que ninguém o forçasse, sem que ninguém o pressionasse. Ele reconheceu o seu erro, ele escolheu acertar, ele decidiu acertar. Tudo mudou depois daquele encontro, daquela mesa, naquele momento de mesa com o Senhor. Tudo mudou. Depois de um encontro com a presença, aquela mulher samaritana que tinha aquela vida mais escondida, aquela vida mais vergonhosa, evitava os olhares. Depois do encontro com a presença, ela saiu dali uma mensageira, ela saiu dali uma evangelista, anunciando Jesus para toda a sua cidade. Depois de um novo encontro com a presença, bastou um, que Paulo, antes perseguidor da igreja, Paulo antes violento, cheio de orgulho religioso, depois do encontro com a luz da presença, que cegou ele por fora, mas iluminou tudo por dentro. Daquele dia em diante, nada foi como era. O homem que odiava os cristãos passou a se tornar o maior pregador do Evangelho. Aleluia! Apenas um momento ao lado da presença do Senhor é capaz de transformar toda a nossa vida por completo. Por completo. Um momento. Que dizer do ladrão da cruz, nos seus últimos minutos de vida, pendurado ao lado de Jesus, teve um encontro com o amor e com a graça do Senhor. Enquanto um de um lado zombava dele, o outro reconhecia, ele é o rei, ele é o rei. E sendo ele o rei, lembra-te quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus respondeu? Hoje mesmo, hoje mesmo. Apenas um instante ao lado de Jesus mudou o destino final daquele homem. Nem a cruz, nem a morte impediram ele do poder do encontro com a presença de Deus. Basta um instante, basta um toque, basta um olhar, basta um momento. E não é só sobre o quanto tempo Jesus está, mas quão poderosa e quão intensa é a presença dele, quão glorioso, quão transformador é quem ele é. É sobre isso. Não importa o quanto você também está, o quanto tempo você passa, o quanto tempo você está ao lado dele, mas o quão intensa, quão verdadeira, quão inteira você está sendo ao lado dele. Basta um encontro. Moisés só precisou de um encontro com a presença numa sarça ardente para nunca mais ser o mesmo. Jacó só precisou de uma luta com a presença para sair com uma nova identidade. O leproso só precisou de um toque. Aquela mulher do fluxo de sangue só precisou tocar na orla, na borda, para serem curados. Não é sobre o tanto de tempo, é sobre a entrega. Deus, ele não mede nossos encontros em minutos, porque Deus, ele não é condicionado ao tempo. Deus não tem relógio como nós temos. Para ele não contabiliza minutos, 1 hora, 2 horas, 5 minutos. O que ele enxerga é a entrega. Mas eu passo 1 hora na presença de Deus todos os dias. Ele não reconhece isso. Não é sobre relógio, minha irmã. Não é sobre relógio. É sobre o quanto o seu coração realmente é desejoso, é apaixonado, tem fome e sede. Essa live de hoje é um convite. Esse nosso devocional de hoje é um convite. É tempo de abanar a chama da nossa fome
por encontros com a presença de Deus. Para que essa chama aumente e a gente saia sempre renovados desses encontros. Um minuto com o coração totalmente rendido vale mais do que 1 hora com a nossa mente vagando. Palavras, vãs repetições. 1 minuto. Você já orou pro Senhor assim: Senhor, eu só tenho 5 minutos. Senhor, eu só tenho 3 minutos. Mas aqueles minutos ali foram intensos, foram verdadeiros, foram honestos, foram rendidos totalmente. Jesus ama encontros. Jesus é o autor dos encontros. Ele mesmo, como diz o Salmo 23, Ele mesmo prepara o encontro. Ele mesmo prepara a mesa perante nós. Deus, Ele é tão cheio de expectativas por novos encontros com Ele, que Ele não espera você e eu prepararmos o encontro, prepararmos a mesa. Ele não fica esperando. A expectativa dele é tão grande que Ele mesmo, o Deus de todo o universo, o Deus que é suficiente em si mesmo, que não precisa de nada, humildemente se coloca no lugar de anfitrião para nos receber, para nos servir. Ele não espera a gente bater a porta, Ele mesmo bate a porta. Com muita expectativa, Ele se antecipa, Ele mesmo. Para quê? O que diz a palavra do Senhor? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Uma ceia, uma mesa posta, que não foi você e eu que preparamos. Não fomos nós que tivemos trabalho algum de preparar. Ele mesmo bate, Ele mesmo entra, Ele mesmo prepara a mesa, prepara o banquete. Ele prepara o encontro. Mas e a gente, Aline? A gente só tem o trabalho de se fartar. Nosso único trabalho é estar e se fartar, se deleitar. Imagino, eu não sei vocês, mas eu tento imaginar assim, já tentei imaginar como seria uma mesa que Jesus prepara. Como seria a mesa do Deus que é dono do ouro e da prata? Como seria essa mesa? Teria camarão na moranga? Teria, humanamente falando mesmo, assim, sabe? Não vou nem dizer espiritualmente. Teria ali picanha à vontade, filé mignon. De sobremesa teria trufas de chocolate cobertas com ouro comestível, porque, meu amor, eu não aceito menos que ouro nessa mesa. Não aceito menos que ouro na mesa de um rei. Na mesa dele, ouro é alimento. Tudo de bom e do melhor. Você já imaginou? Você já imaginou Jesus preparando a mesa? Jesus, para você se fartar, se alimentar? O que teria? Pensa nas coisas que você mais gosta. Pensa nas coisas que são mais caras. Pensa nas coisas mais chiques. Pensa num negócio, coisa boa. Coisa que você fala, meu Deus, isso é chique, hein? É a mesa dele, que ele prepara. E Jesus ama a mesa. Jesus ama preparar a mesa. Eu encontrei um versículo na Bíblia que Jesus chama a gente para comer. Tirando, claro, aquela cena da ceia, que ali tem todo um significado. Mas Jesus chamando para, vem comer comigo.
Você pode abrir aí a sua Bíblia? Se você puder anotar também. João 21. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente precisa entender o contexto e talvez você já se lembre. João 21. A pesca maravilhosa. Jesus já havia sido crucificado, ele já havia ressuscitado e ele estava fazendo aparições aos seus discípulos. João 21, obrigada. Depois disso, Jesus apareceu outra vez. Ele já tinha aparecido, agora ele aparece outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Do seguinte modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Olha quanta gente. E Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas aquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede do outro lado do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, arrumou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão, um peixe sobre brasas, ou seja, pão, peixe e fogo. E Jesus disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, olha aí o versículo: vinde, comei, venham comer, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era um Senhor. Antes não, né? Mas agora sim. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez o mesmo com o peixe. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus ama mesa, Jesus ama encontros, Jesus ama que a gente se alimente, que a gente se farte. Aqui, por 3 dias, o Senhor já havia passado dentro de um túmulo. Por 3 dias, ali, entre os discípulos, entre o povo, houve choro, houve lamentação. Eu imagino a lamentação daquele povo dizendo: mataram o nosso Jesus. Por 3 anos, esse Jesus que os discípulos andaram com ele. Por 3 anos, os discípulos comiam com Jesus. Por 3 anos, eles sorriam com Jesus. Eles eram aconselhados por Jesus. Eles viam com os próprios olhos os milagres que Jesus fazia. Por 3 anos, eles acordavam: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus, o que a gente vai fazer hoje? Por 3 anos, eles não tinham agenda. Os discípulos não tinham agenda. Era acordar e dizer: Senhor, para onde nós vamos hoje? O que o Senhor disser, que o Pai disse para o Senhor fazer, para nós irmos, nós iremos contigo. Por 3 anos, a expectativa do dia de vinda dos discípulos estavam no Mestre Jesus. Por 3 anos, na companhia e na presença insubstituível do Mestre. Mas de repente o Mestre, a inspiração, a agenda deles, o sentido de viver deles, morre. Eles veem Jesus pendurado numa cruz. O norte deles, o sentido do dia, da vida,
não está mais entre eles. A presença de Jesus não está mais. E agora? O que a gente vai fazer sem Ele? Como é que a gente vai resolver essas coisas sozinho? Como é que a gente vai fazer milagres sozinho? Como que a gente vai viver sozinho sem Ele? Então vamos fazer o quê? Vamos voltar para a nossa vida comum? Depois de já ter experimentado uma vida extraordinária, sobrenatural, com essa presença, marcada por sinais e maravilhas, marcada por encontros com o Deus do universo. Imagina, gente, a tristeza. Nós temos saudade de um Jesus que nunca caminhamos, de fato, pessoalmente com Ele. Imagina aqueles homens que tocaram, sentiram o cheiro, viram Jesus sorrir, olharam nos olhos amorosos do Senhor. Imagina. A gente perde um ente querido e parece que o nosso mundo desaba. Imagina eles que perderam o sentido de viver deles. Eles se viram sem expectativa, sem rumo, sem propósito. A vida comum começou a bater a porta. Vamos voltar a pescar. Não foi o que Pedro falou? Vamos pescar, eu vou pescar. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. Que discípulo que nada. Agora como é que a gente vai sustentar a nossa família? A gente tem que voltar a trabalhar. Esse é o nosso sustento. E agora quem vai pagar nossas contas? Numa noite, numa madrugada, talvez como essa, Pedro, rendido à tristeza, à desesperança, se levanta e diz: eu vou pescar. Quanto tempo que Pedro já não pescava? No mínimo 3 anos que Pedro já não pescava. E ele disse: eu vou pescar. Alguns discípulos disseram: nós vamos com você. Nós vamos com você. Eles se esforçaram uma madrugada inteira, uma noite inteira. Pensaram estratégias, usaram todos os recursos, as estratégias que eles tinham de pescadores, de experientes. E não deu certo, não pegaram nada. Pedro, aquele que tinha caminhado com Jesus, que já estavam no nível de pescar homens, pescar vidas com Jesus. Agora um Pedro sem propósito, voltando à sua vida normal e não, tentando voltar à sua vida normal e não conseguindo. Porque quem já teve um encontro com a presença do Senhor não consegue voltar à sua vida normal, não consegue. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca mais vai voltar à sua vida normal. Nunca mais. Porque ao terceiro dia, esse Jesus ressuscita. Ele aparece aos discípulos em várias ocasiões, e uma delas é essa, na praia, bem ali, nessa ocasião, em que eles não estavam conseguindo voltar à sua vida normal, comum. Mas esse encontro foi diferente, não foi como das outras vezes. Jesus, nesse encontro, preparou uma mesa. Jesus, nesse encontro, preparou um banquete. Diferente de tudo que eu e você imaginamos lá no início. Daquela mesa farta, ouro. Não tinha trufas cobertas com ouro comestível. Não tinha cappuccino da Dolce Gusto. Não era uma mesa como nós estamos acostumados. Não tinha prato, não tinha talheres, não tinha copos. Uma mesa simples, mas que trazia a refeição mais acolhedora, mais significativa que qualquer um de nós poderia receber. A cena é Jesus na praia, no amanhecer. Um café da manhã na praia. E o que ele está prestes a servir é pão, peixe e fogo. À beira do mar, Jesus prepara um peixe na brasa. Ali também tem pão. Não diz a quantidade, não diz
a marca do pão, não diz se o peixe era um robalo ou uma sardinha. A Bíblia só diz que era Jesus preparando. Era Jesus ali. O próprio amor preparando o banquete, a mesa. E, gente, podia ter só um biscoito de maisena. Podia ter só um biscoito creme crack. Eu queria estar lá. Importasse o que fosse. Porque não é o alimento propriamente dito. É quem prepara. É quem prepara. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram. E tal era a quantidade de peixes que eles mal conseguiram recolher a rede. A primeiro instante, o discípulo a quem Jesus amava, que nós conhecemos como João, ele reconhece a voz. Olha só, olha a intimidade. Ele reconhece, é o Senhor. Olha a intimidade, é o Senhor, é Ele. E Jesus estava distante, ele estava na praia, mas o barco estava distante. E Simão Pedro, olha Pedro, ele escuta, reconhece e fala, é ele. E Pedro ouve que é ele, veste a sua capa, né? Coloca os seus trajes e faz o que, gente? Imediatamente se lança ao mar. Pedro mergulha em direção a Jesus. Os outros discípulos estavam lá, segurando a rede. Meu Deus, é muito peixe. Vamos embora, vamos puxar. João estava, é ele, é o mestre. E Pedro estava onde? Dentro do mar, gente. Dentro do mar. A palavra do Senhor fala sobre 200 côvados, trazendo isso para os nossos dias, aproximadamente 90 metros. Talvez você pode dizer, 90 metros. Mas você já nadou 90 metros. É o equivalente, pensa numa piscina olímpica. 90 metros é o equivalente a 2 piscinas olímpicas. Esse foi o tanto que Pedro, ao mergulhar, descer do barco mergulhando, o tanto que ele nadou só para ver Jesus, que já tinha aparecido para ele, que já tinha andado com ele 3 anos, que já tinha falado e comido com ele. Mas ele vê Jesus, ele não quer saber do milagre. Os discípulos estão lá, olha, é muito peixe, olha que milagre. Jesus, e Pedro, ele não está focado no milagre, ele está focado no dono do milagre. Porque o que transformou a vida de Pedro não foi o milagre. O que fez Pedro mergulhar não foi o milagre, foi um novo encontro com Jesus. Jesus que já caminhava com ele há tantos anos. Pedro entendeu que é melhor que milhares e milhares de peixes grandes. É um novo encontro com o Mestre. Aline, mas eu já sou crente há tantos anos. As minhas experiências com o Senhor, eu já tive tantos encontros, tantas experiências. Isso é muito poderoso de verdade. Pedro também tinha uma história com Jesus. Vale lembrar que foi Pedro que andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vale lembrar que foi Pedro, um dos poucos discípulos convidados por Jesus para subir o monte, lá naquele momento da transfiguração. Vale lembrar que foi para Pedro que disse, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O próprio Pedro, estou aqui no trava-língua, o próprio Pedro, que já tinha tido experiências extraordinárias, sobrenaturais com a presença. Ele sabe que é Jesus ali. É Jesus de novo? Não. É a presença de novo? Não. É devocional de novo? Não. Não, para Pedro não. Ele sabia quem Jesus era. Ele vê Jesus, ele deixa barco, ele deixa peixe, ele deixa rede, ele deixa milagre, ele deixa os amigos. E ele mergulha nada menos que 2 piscinas olímpicas para um novo encontro com Jesus. Gente, se Pedro achava que ele precisava de uma nova experiência com o Senhor,
Se Pedro achava que precisava viver coisas novas na presença, quanto mais você e eu, quanto mais você e eu precisamos, todos os dias. Todos os dias. Eu imagino Pedro chegando na praia, porque afinal de contas, 3 anos sem pescar. De repente já não estava mais ali com o físico tão em forma quanto, não sei. Chega ofegante, 90 metros, 2 piscinas olímpicas, todo molhado, se vestindo ainda. Jesus. Jesus. E quando ele chega ali, não tinha aquela fartura que a gente imaginou. Tinha pão. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Isso significa que naquele café da manhã de Jesus na praia tinha revelação. Tinha uma nova revelação de quem Jesus era para Pedro. Não importa quantas vezes você vai, sempre vai ter uma nova revelação dele. Ele é. Ele é. Pão fala de intimidade, pão fala de revelação. Quanta comunhão, quanta intimidade Pedro já tinha, mas agora era o que? Cristo ressurreto. Agora era o Cristo que aparecia de vez em quando. Estava prestes a subir e ir embora. Jesus queria o que com Pedro ali naquele novo encontro? O que aquele Pedro desesperançoso? E agora o mestre vai embora. Como vai ser? Jesus reaparece para dizer para Pedro ali naquele encontro: não importa se a gente não está mais caminhando fisicamente todos os dias, ainda que eu não esteja aqui presencialmente com você, ensinando, instruindo, ainda que eu não esteja no barco mais com você, Pedro, ainda assim eu continuarei, de alguma forma, promovendo novos encontros, para que a nossa intimidade permaneça. E o Senhor, Ele está dizendo para alguém aqui nessa live: eu estou trazendo pão novo, eu estou trazendo alimento novo, eu estou trazendo uma nova revelação de quem eu sou, eu estou trazendo uma intimidade nova, um novo nível de relacionamento. Eu estou trazendo a você uma nova fome pela minha presença. Aquela fome que diz: eu só quero a sua presença. Eu só quero a sua presença, Senhor. Todo o resto é só a consequência. Eu não te busco pelo milagre, Senhor. Eu não te busco pelo chamado, pelo ministério. Eu te busco puramente pela sua presença. E sinceramente, a Bíblia não fala qual foi o paradeiro dos peixes. Se os peixes foram vendidos, se foram doados, se devolveram para o mar, se apodreceram na praia. O que eles fizeram com aqueles peixes? A Bíblia não relata. A Bíblia para de contar os detalhes do milagre. Para. Quando Jesus aparece na cena. Preste atenção. Jesus aparece em cena e os detalhes do milagre deixam de ser narrados. Porque por mais importante que o milagre é a presença. Mais importante que 153 peixes grandes é o pão da vida que já nos foi dado. Enquanto a gente muitas vezes se preocupa em ficar contando peixe, se preocupa em ficar limpando o peixe, como que eu vou levar para casa, fazer para o jantar? Vai ser frito, vai ser ao molho? Enquanto a gente está preocupado com o peixe, Jesus está na mesa dizendo: eu trouxe pão, eu trouxe o meu peixe. Eu tenho o meu. O que você prefere? Os 153 peixes grandes? Ou um peixe simples de Jesus, que Jesus preparou? O que você prefere? O que você prefere?
Jesus, além do pão, tinha peixe. E olha que curioso, eu fiquei pensando tanta coisa que o Senhor poderia estar servindo ali naquele café da manhã. Logo peixe, para pescadores, aqueles homens que trabalhavam com peixe, comiam peixe todo dia, cheiravam a peixe. Pedro já entendia de peixe, Pedro já sabia o sabor de peixe, Pedro já conhecia de peixe. E Jesus queria servir o que ali? Peixe. Por que não podia ser um bolo de mel? Era peixe. Todos nós somos puxadas diariamente para a nossa vida comum. Pensa como se fosse um cabo de guerra. Um cabo de guerra. De um lado, a sua vida comum te puxando. Do outro lado, a vida sobrenatural, extraordinária, de encontros poderosos com a presença de Deus te puxando. De um lado, as tarefas, a rotina, o cansaço, a preguiça espiritual, a frieza, a negligência. E do outro lado, o Senhor Jesus. Venha comer comigo, venha para um novo encontro. É como se fosse realmente um cabo de guerra, te puxando. Mas muitas vezes nós estamos colocando mais força no lado da vida comum, na vida normal. Eu já fui salva, eu já vou à igreja, eu já oro, eu já tenho Jesus, eu já vou para o céu, meu nome já está escrito no livro da vida. Mas aí a gente está vivendo a vida que Ele chamou a gente para viver? Os discípulos pegaram 153 peixes grandes. Pegaram não, o Senhor deu a eles, né? Isso é bom, não é? 153 peixes enormes. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Mas Jesus sabia que ia ter 153 peixes grandes, disponíveis para a mesa. Ele poderia muito bem falar: tragam os 153 peixes que a gente vai assar tudo aqui, a gente vai comer e se fartar. Mas o que Jesus estava oferecendo para Pedro e os discípulos era muito mais do que algo natural, coisa física. Ele dizendo: vocês estão maravilhados com o que vocês pescaram. Mas o que eu tenho para vocês é muito melhor. Eu só tenho um, mas é o que eu tô dando. E a gente está preso nos 153 peixes. E o Senhor dizendo: eu tenho um sobrenatural. Porque, gente, a Bíblia não fala que Jesus pescou. O verso 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu. Aparições. Jesus aqui já era um ser totalmente espiritual. O corpo dele já era um corpo glorificado. Ele não tinha a mesma estrutura que nós temos. Já era uma estrutura totalmente sobrenatural, espiritual. Então ele aparece onde ele quer aparecer. Ele aparece na praia. Sem pescar peixe nenhum, sem assar pão nenhum, sem preparar fogueira nenhuma. Ele simplesmente aparece com tudo pronto. Com tudo pronto. E a gente fica preso no milagre. A gente fica preso nos 153 peixes naturais. E o Senhor que apareceu com tudo do sobrenatural está dizendo: eu tenho aqui o meu sobrenatural. E até quando, gente, a gente vai ficar vivendo a nossa vida natural e deixando de viver as coisas sobrenaturais, extraordinárias, poderosas, na presença do Senhor? Até quando? Mas os 153 peixes, que foi Deus que deu, é bom. Foi Deus que deu, foi Ele que permitiu a pesca. É bom, é maravilhoso. Mas Ele pergunta para nós, nessa madrugada: você abre mão do bom? Você abre mão do bom, para viver algo extraordinariamente melhor? Você abre mão disso para você viver isso? Jesus, Ele não vai só suprir a sua necessidade
material. Ele não quer só suprir o que você precisa de alimento, de veste, de saúde. Ele quer levar você para conhecer novas dimensões. Novas dimensões de quem Ele é. E, gente, você está aqui nessa madrugada, sabe o quão poderoso é isso. O Senhor, Ele não está, isso tudo, o Senhor falou, se você busca aqui, se você busca o reino, se você busca as coisas do céu, do alto, todas as coisas, gente, tudo vai ser acrescentado. Sabe por que a gente... Por que a gente muitas vezes tem falta daqui? Porque a gente não está aqui. Aí isso aqui vem puxando a gente, ó. Mas esse lado que a gente tem que colocar mais força. O lado do sobrenatural, dos encontros com a presença. Um peixinho dele vale mais do que 153 pescados do mar. A palavra dele diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como os céus, gente, olha essa altura. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos. Você não faz ideia dos pensamentos que o Senhor tem para você, dos planos que o Senhor tem. Você não faz ideia. Pensa em algo muito lindo. Pensa. Ainda assim é a borda do plano dele para você. Efésios 3:20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, mediante o seu poder que em nós opera. Bondade, a gente pode citar vários versículos aqui. Bondade e misericórdia nos seguirão, elas vão caminhar todos os dias ao nosso lado, nos perseguirão. Mas a gente encontra satisfação nas coisas. A gente encontra satisfação nas coisas materiais, nas coisas que são perecíveis, nas coisas que a traça corrói. E o Senhor tem uma porção sobrenatural. Ele tem uma porção fora do comum para nós. Fora do comum. Celestial. O peixe do Senhor era sobrenatural. E Deus tem algo sobrenatural para cada uma de nós. Deixa Ele colocar os sonhos dele em você. O Senhor já me confrontou com isso, minhas irmãs. O Senhor já me confrontou com essa palavra. Você me pediu uma casa, você pediu uma família, você pediu uma filha, tudo que você pediu eu te dei. Eu já realizei. Você pediu passar no concurso, você pediu o carro, você pediu tudo eu te dei. Tá aqui. E agora, quando é que você vai começar a viver o que eu sonhei para você? Eu já permiti você viver os seus sonhos. E agora, quando você vai começar a viver o que eu sonhei para você? Os meus caminhos mais altos, os meus planos maiores. A gente está perdendo tempo. Desculpa, gente, mas eu não encontro outra forma de dizer isso. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você podia estar desfrutando de coisas mais excelentes. Até isso que você vive aqui poderia estar num novo nível. Até o material. É tempo de pular do barco. Deixa o barco para trás. Deixa peixe para trás. Deixa a rede para lá. É tempo de mergulhar. É tempo de mergulhar e comer do pão e do peixe do Senhor, do sobrenatural da presença dEle. O Senhor tem promessa, Ele tem dons. O Senhor tem chamado, tem propósito, tem missão. Para de viver essa vida mediana, rasa. Não dá mais tempo. Não perde tempo.
Para de se ocupar com 153 peixes. Para viver o sobrenatural e escreve isso. Se você quer viver algo extraordinário, poderoso, sobrenatural, uma vida que não é mais comum, apaixonadamente e radicalmente louca por Jesus, você tem que sacrificar o natural. Para viver o sobrenatural, é necessário sacrificar o natural, a sua vida comum. Pedro já não conseguia mais, você viu que ele tentou voltar para a vida comum dele e não estava dando nada certo mais. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você já experimentou esse lugar, voltar para esse aqui, você só vai se frustrar. Só vai ter frustração. Só. A palavra do Senhor diz que para a gente receber vinho novo, é necessário que abrir mão dos odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos. Escute. A sua vida nova vai te custar a antiga. A sua vida nova no Senhor, nos encontros, na presença, vai te custar a antiga. A sua vida sobrenatural vai te custar a sua vida natural. Você vai começar a se incomodar a fazer coisa comum. Você vai começar a se incomodar. Eu comecei meu propósito, que eu falei que eu quero estar 1 ano no jejum de Daniel, pelo menos de segunda a sexta. Hoje foi aniversário da minha sogra. Estive lá na casa dela, aí tinha um bolinho. Aí eu, um bolinho. O Senhor vai me perdoar. Só um bolinho, um pedacinho. Gente, eu participei ali. Mas depois, não é sentimento de culpa, preste atenção. Não é sentimento de culpa, mas é um sentimento de inconformismo. Eu não sou mais disso. Eu não quero mais isso. Eu não quero viver nesse comum. Fazer tudo o que todo mundo está fazendo. Nem para comemorar nada. Eu não quero. Eu me comprometi. E a gente não se conforma mais. Tava gostoso? Tava gostoso. Claro. Mas eu quero viver uma vida que eu não vou viver por coisas gostosas. Por coisas que vai ser prazerosas. Só para ser prazerosas? Para minha carne, para o meu estômago? Eu quero coisas prazerosas para o meu espírito. Eu quero coisas prazerosas para minha alma, para o meu espírito. Não tenha medo de deixar coisas comuns, coisas aparentemente e temporariamente, porque foi só prazerosa para aquele minuto. Você está entendendo? Foi só prazeroso para aquele momento, para aquela comunhão. Agora, quando é um alimento para o seu espírito, é prazeroso para sempre. Para sempre. Há pouco tempo, tem 1 semana, pouco mais de 1 semana na verdade, o Senhor curou meu coração de mais uma ferida. Todos nós temos, gente. Nada ao redor muda. Você entende? A circunstância não muda. A dificuldade não muda. A tempestade ainda vem. O barco ainda está lá. Mas dentro de você mudou tudo. Mudou tudo. Por causa de um novo encontro com a presença. Sempre temos algo. Sempre temos algo. A gente precisa derramar o nosso coração ansioso pelo sobrenatural. Um desejo ardente pela vida extraordinária, por deixar o barco. A gente precisa suspirar pelos sonhos de Deus. A gente precisa tornar os sonhos de Deus os nossos. Senhor, agora não são mais os seus sonhos simplesmente. Agora eu quero sonhar contigo os teus sonhos. Que os teus sonhos sejam os meus agora, Senhor. A gente suspirar, aspirar, ansiar, criar expectativa por isso. Porque deles são maiores, são mais altos, são melhores. São melhores. São mais excelentes. Uma vida fora do comum, extraordinária. Uma vida de glória, de presença.
Em nome de Jesus. Não sei o que te prende no barco. Eu não sei o que te prende no barco, se é o maravilhamento com o milagre, se é a mentalidade travada, se é a falta de intimidade. O que está te prendendo no barco? A inconstância? Deixa o Senhor fazer um raio-x no seu coração agora. O que te prende no barco quando você escuta a voz dele? O que te prende no barco? Que você não mergulha? Aquele Pedro antes medroso, depois de um novo encontro com o Senhor Jesus, um Pedro cheio de autoridade. Antes, um Pedro que não tinha mais propósito, um Pedro agora que prega para uma multidão. Um Pedro que antes estava querendo voltar para a sua vida comum, agora é um Pedro que faz milagre, a sua sombra cura. Ele caminha no sobrenatural de Deus. Antes um Pedro desesperançoso, sem alegria, sem vigor. Agora um Pedro cheio do Espírito Santo, dando início à história da igreja do Senhor, da noiva de Cristo. Depois de Atos 2, em que a presença do Senhor vem e sela, né, com o seu Espírito, com o seu poder, eles recebem do Espírito Santo. Teve gente que disse assim, ué, esse não era aqueles pecadores? Aqueles pescadores? Esses não é aqueles caras que pescava peixe, que ia pro mar? Não eram esses os galileus? Os improváveis? Não eram esses que só pescavam? Não tinha título nenhum? Não tinha posição social nenhuma? Que ninguém dava nada? Que ninguém esperava deles? Mas esses comuns, tiveram um encontro poderoso com uma presença extraordinariamente incomum. Tem gente que quer Jesus, mas tem gente que quer Jesus não de dentro do barco. Tem gente que quer Jesus sentado à mesa com ele, comendo pão, peixe, numa brasa. O que falta para você deixar seu barco? O que falta? O fogo aqui, a gente falou do pão, representa a nova revelação de quem ele é. O peixe, esse alimento espiritual. E o fogo fala de purificação. O fogo fala de refinamento. E uma canção que só as corajosas cantam. Aquela canção que diz assim, me lanço no fogo. Eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Olha que canção de renúncia. Eu mesmo me lanço no fogo. Não espero o Senhor me lançar, eu mesmo vou lá. Porque eu já entendi que esse é o lugar que eu preciso habitar e morar. Estar constantemente sendo provada, sendo purificada, sendo moldada. É impossível a gente se aproximar dessa presença. É impossível a gente se aproximar dessa presença e não caiu.
Glória a Deus. Tá caindo. Aleluia. Voltou? Voltou? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Voltou? Aleluia. Ai, Senhor, vai tomando conta, Jesus. Vai tomando conta, Jesus. Ai, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Já estamos encerrando. Já estamos encerrando. Tá? Só essa parte do fogo mesmo. Sobre purificação. Jesus dizendo, no fogo, na mesa tem pão, na mesa tem peixe, mas tem fogo. Tem alimento, tem provisão, tem presença extraordinária, tem sobrenatural, mas tem fogo, tem renúncia, tem entrega, tem vida santa, tem santidade, tem santidade. Quanto mais perto você chega de Jesus, menos você leva de você. Você vai deixando coisas pelo caminho. O Senhor deseja purificar nossa mente, nossos lábios, nossos ouvidos,
o nosso coração, nossas atitudes, cada passo que a gente dá, cada palavra que sai da nossa boca, as intenções do nosso coração. A gente ouve falar tanto sobre o avivamento, mas o avivamento não vem sem esse lugar de fogo, de renúncia, de quebrantamento, de arrependimento. O poder não desce se não tiver santidade. E pensa num assunto que é pouco pregado nas igrejas hoje em dia: santidade. Pouco pregado. Preste atenção, na sua igreja prega sobre isso, sobre santidade, sobre purificação, sobre arrependimento. É pouco pregado. A gente não pode ter prazer nas coisas que a nossa carne manda a gente fazer. A gente tem que ter prazer nesse pão, nesse peixe, nesse fogo. Devemos nos lançar. A palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, mas o que acontece que eu busco tanto, que eu leio tanto, que eu jejuo tanto, que eu... A santificação, seguir, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Você não vai ver Jesus. Você não vai ter encontros profundos com a presença do Senhor enquanto você não deixar algumas coisas que estão te travando no barco. Algumas sujeiras. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Gente, o Senhor não pede a gente para ser santo. Preste atenção nisso. Deus não nos pede para sermos santos simplesmente porque Ele é, então a gente tem que ser, e é uma regra, e porque eu sou santo, então para chegar perto de mim tem que ser, né, de qualquer maneira, não. Não é sobre isso. Quando o Senhor pede santifique-se, é porque a presença dele é tão santa, tão separada, tão gloriosa, tão poderosa, que você não vai suportar se você tiver de qualquer jeito. O que ele está querendo dizer é: eu quero tanto me aproximar de você, eu quero tanto fazer morada em você, eu quero tanto usar seus pés, as suas mãos, os seus lábios, eu quero usar a sua vida tão gloriosamente que eu preciso que você prepare, arrume a casa para eu poder entrar. Não é uma condição de um Deus rigoroso, de um Deus altivo, de um Deus soberbo. Não, é de um Deus amoroso que deseja simplesmente que a gente chegue mais perto. Ele deseja isso. A presença do Senhor habitava no meio do arraial. No meio de todas as tribos. O Senhor, a arca foi colocada no meio. Deus ama estar, Deus ama habitar, Deus ama estar cercado pelo seu povo. Deus ama comunhão. Como Ele colocaria a condição da santidade só para afastar? Não, porque vocês agora são todos pecadores, né? Então, ninguém tem... ninguém merece se aproximar de mim, porque eu sou muito santo, sabe? Não é isso. É porque Ele não pode mudar quem Ele é. Deus é um ser imutável. Ele não pode mudar a natureza dele para vir até nós na nossa condição, porque Ele é santo. O que Ele pede de nós? Sejam também. E aí sim nós podemos ser um, e aí sim nós podemos ser tão íntimos, tão próximos. O que Ele não podia, Ele fez, Ele já fez. Ele deixou sua glória. Ele se despiu de quem Ele era na sua glória. Veio sim na natureza em forma humana e fez o que eu e você não poderíamos fazer. Ele entrou na frente da bala. Ele entrou na frente da bala. Ah, mas por que mataram Jesus? Não. Ele mesmo entrou na frente da bala, no nosso lugar. Ele se entregou. Então ele morreu a morte que teria nossa, ele já fez o que a gente não poderia fazer. E o que a gente pode hoje fazer, porque
Em Romanos fala que o pecado já não pode mais nos dominar. Não estamos mais sob o domínio do pecado. Não tem desculpa. Romanos fala, nós somos indesculpáveis. Mas você não tem desculpa. Ah, mas é que você não tem desculpa. Não tem, deixa tudo. Deixa tudo, não tem nada mais que te domina, que te segura, mais que te prende mais. Vai se encontrar com a presença. Mas eu sinto que alguma coisa travada. Vai conversar com ele. Vai falar com ele. E a cada destrave, a cada renovo, a cada fogo que ele lança sobre você, que te purifica, mais você vai chegando perto, vai chegando perto. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Esses novos encontros com a presença do Senhor. Só depende de você. Só depende de você. Ele já fez tudo, ele já bateu, ele já desceu do céu, ele já morreu no seu lugar, ele já bateu a porta, ele já preparou a mesa, está tudo preparado. Está tudo preparado. Muitas vezes relacionamentos antigos, muitas vezes experiências anteriores, antigas, não sei, fizeram a gente acreditar que a gente precisa se esforçar muito. Eu era essa pessoa. Eu preciso me esforçar muito. Eu preciso orar muito. Eu preciso jejuar muito para merecer, para ser digna de merecer esse amor do Senhor. Não tem nada, escute isso, não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai fazer com que Deus te ame mais ou menos, ou que vai fazer você merecedora desse amor. Não tem nada. Simplesmente porque você é filha, Ele te ama. E basta. Não tem nada que minha filha possa fazer ou deixar de fazer que vai medir, vai tornar a medida do meu amor diferente por ela. Eu a amo porque ela simplesmente veio de mim. Eu a amo. Ah, mamãe, eu fiz a lição direitinho. Mamãe, eu arrumei minha cama direitinho. É o mesmo amor. Fazer a cama direitinho só vai tornar ela uma filha mais obediente. Vai tornar ela, o dia dela mais leve, o quarto dela mais organizado para ela brincar melhor. Toda a nossa busca nas disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a palavra, tudo isso não é para o Senhor. Não é para Ele. É para nós mesmos. O seu devocional não muda Deus. O seu devocional não muda a presença, não muda quem Deus é. Não muda o plano dele para você. Quem muda é você. Você se torna mais aberta, um coração mais disposto, mais faminto por novos encontros com a sua presença. Desce do barco, mergulha. Não desce, não, pula, salta, mergulha. Nada os métodos que forem necessários. Sacrifica o que for necessário. Nada, se esforça, chega cansada. Mas não porque Ele vai te amar menos ou mais. Ele está lá te esperando. Mas porque você vai perceber o quanto você está mais apaixonado. O quanto você está mais disposto. Tudo que você faz é para você, para o seu coração, ter provas concretas. Provas concretas. A gente não quer dizer que ama só. A gente quer dar um presente. A gente não quer dizer que ama só. A gente quer marcar um cafezinho, tomar um cafezinho. A gente não quer dizer que ama só. A gente quer estar junto. A gente quer mostrar. E Deus ama essas demonstrações. Ele mesmo demonstrou o seu amor. Que a gente viva esses novos encontros com Ele. Por mais que você já tenha tido grandes e poderosas experiências. Se Pedro nadou 2 piscinas olímpicas para ter uma nova experiência, um novo encontro, quem somos nós, eu e você, para não irmos? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A gente está encerrando. Ah, Senhor. Ah, Senhor. A Tua presença, Pai.
é insubstituível. A tua presença é inexplicável. A tua presença é insondável. A tua presença é infinitamente mais de tudo que a gente projeta. Tudo que a gente projeta, tudo que a gente já entende, já buscou, até mesmo na sua palavra. Tudo isso diz a sua palavra lá em Jó, que tudo isso é apenas a borda de quem tu és. Tudo isso é um leve sussurro é o que ouvimos dele. Eu não consigo mensurar se tudo que eu sei, tudo que eu busco, tudo que eu já vivi contigo é um leve sussurro de quem tu és. Prepara-nos, Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mentalidade, prepara o nosso espírito, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, porque o tudo não suportaremos aqui nessa vida. E talvez por isso o Senhor tenha estendido para nós a eternidade. É por isso que o Senhor fez uma morada para nós na eternidade, porque uma vida inteira aqui é como se fosse apenas a capa do livro, Senhor. Toda a nossa vida aqui é como se fosse só a capa da história. E a eternidade é o livro inteiro. Senhor, temos tanto a conhecer, tanto a mergulhar, tanto a nos encontrar contigo. Senhor, arranca os nossos pés do barco, em nome de Jesus, toda trava, tudo aquilo que nos paralisa, toda a admiração pelos milagres, a contemplação das maravilhas. Senhor, que nem mesmo o milagre nos prenda no barco, se ao ouvirmos a tua voz e a reconhecermos e sabermos que é o Senhor chamando, que é o Senhor na praia, com um banquete nos esperando para um novo momento contigo, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez o milagre da multiplicação daqueles peixes, do surgimento daqueles peixes naquela rede, Senhor, não poucos, não pequenos, eu creio que o Senhor também faz um milagre de destravar nossos pés do barco. O Senhor faz o milagre também de nos puxar, Senhor, do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de natural. Senhor, em nome de Jesus, e nos traga para perto de Ti. Senhor, nos ajude a mergulhar, Senhor, e a bater o braço e a nadar. E, Senhor, a dedicar o que precisamos dedicar e a enfrentar o que precisamos enfrentar. Seja o gélido do mar, seja aquela água gelada, aquela água fria da madrugada. Senhor, seja a distância, seja, Senhor, o desconhecido. Senhor, seja 3 anos sem mergulhar, sem nadar, sem pescar. Seja, Senhor, quanto tempo faz que a gente não se aproxima. Nada nos prenda mais, nada nos impeça mais, no nome de Jesus. Nós estamos dizendo para o Senhor hoje, Senhor, estamos mergulhando, estamos nadando os 90 metros. Nós estamos nadando os 90 metros, Senhor. Nós deixamos os 153 peixes, nós deixamos os nossos amigos discípulos, nós deixamos o barco, a fonte do nosso sustento. Não, Senhor, não estamos dizendo que temos que largar o emprego, que largar tudo que o Senhor mesmo nos diz. Não, nós estamos dizendo que o nosso coração, quando ouve a sua voz, não está nessas coisas. O nosso coração não está preso a essas coisas. E quando nós corremos, nadamos ao seu encontro, tudo o que nós queremos é provar, experimentar do que o Senhor preparou para nós. Não importa se eu estou trazendo 153 peixes. Eu deixo tudo por um peixe preparado por Ti, Jesus. Um alimento novo, fresco, quentinho dos céus para minha vida. Um segundo contigo, um segundo, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar e fazendo qualquer outra coisa.
Pai, um instante contigo, um instante, foi capaz de transformar a vida de tantos dos nossos irmãos aqui na palavra. Que não seja diferente conosco, Senhor. Que a gente chegue no nosso secreto para falar contigo, para estar contigo, para aprender contigo. E a gente saia como um cego enxergando pela primeira vez. Todas as vezes. Essa deve ser a nossa sensação, Senhor. Uau, uau. Eu estou enxergando a luz pela primeira vez. Eu estou enxergando essa faceta do Senhor pela primeira vez. Eu estou enxergando esse lado do rosto dele pela primeira vez. Eu estou enxergando essa característica dele pela primeira vez. Eu estou conhecendo esse pensamento dele a meu respeito pela primeira vez. E olha, a palavra do Senhor diz que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são mais altos que os céus. Tanta coisa o Senhor tem para falar conosco, dizer para nós. Como precisamos estar neste lugar, como queremos. Como nós queremos. Vença o nosso coração, Senhor. Vença a nossa negligência. Vença a nossa frieza. Vença, Senhor, o nosso pecado. Vença, Senhor, a nossa vontade de não orar. Vença a nossa carne, vença a nossa vontade de não meditar na sua palavra. Vença aquela voz que diz, vai descansar, você está cansada, para que acordar cedo? Vença as vozes do inferno, Senhor. Vença nós mesmos. Nos vença, Senhor. Nos atraia. Porque cada mergulho, cada abraçada, não é a gente simplesmente correndo até você e nadando até você. É o Senhor mesmo nos chamando, nos atraindo. A sua palavra diz que o Senhor nos atrai com laços de amor. Aleluia. Com laços de amor, não de julgamento, não de condenação, não de culpa. Senhor, traga novas revelações do Evangelho para nós. O Evangelho, Senhor, precisa ser pregado novamente para os evangélicos. Tanta gente se preocupando em pregar para o mundo, para o perdido. Isso é muito poderoso. Que o Senhor abençoe missionários, evangelistas. Que o Senhor abençoe todos aqueles que levam a tua palavra aos não alcançados, aos perdidos. Mas tem gente dentro da tua casa. Tem gente sentando à mesa e está perdida, Senhor. Tem misericórdia de nós, que já conhecemos do Senhor, que já tivemos experiências contigo, já sabemos o que o Senhor é capaz de fazer. Mas estamos tão despertos, tão perdidos, tão desatentos quando o Senhor fala. Quando o Senhor fala, muitos de nós já não reconhecemos a sua voz. A gente não sabe quando é o Senhor que está falando. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, que é tão conhecida como a nação do povo de Deus, a nação que tem tantos cristãos. Mas está entre o ranking das nações mais corruptas, onde tem mais violência, mentira, corrupção, engano. E onde nós estamos? Nós que temos fome e sede, estamos aonde? Dentro do barco. Dentro do barco, tentando voltar para a nossa vida comum. Ai, mas
tá bom aqui. E o Senhor está falando, eu quero fazer vocês pescadores de homens. Vocês vão pescar com a vida. Vocês não vão pescar com palavras simplesmente. Porque o Evangelho, como disse Paulo, é com demonstração de poder. Pensa, gente, numa coisa que mexe com o meu coração. Onde estão os milagres? Onde estão os sinais e maravilhas? Onde estão as pessoas manifestando o demônio dentro das igrejas? Onde estão? Onde estão o batismo, o renovo? Onde está o poder do Senhor manifesto em nós? Estamos dentro do barco, mas Senhor, não, a partir de hoje não. A partir de hoje não, Senhor. A partir de hoje não. Nos arranca desse lugar. Nos leva para perto. Nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos eis-me aqui, Senhor. Faça essa oração, Senhor. Diga a Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É uma oração tão simples, gente. É uma oração tão simples. Mas o Senhor conta conosco para manifestar o plano do céu na terra. Ele conta conosco. Senhor, conta comigo. Talvez eu vou começar dando pequenos passos, mas eu sei que o Senhor não vai me julgar por isso. Eu vou começar com pequenos passos, pequenas atitudes, pequenas entregas. E o Senhor vai me conduzindo, me mostrando para maiores. E até quando? Até que nível? Até que nada mais importe. Até que você considere tudo perda pelo conhecimento da glória de quem Ele é. Senhor, eu não posso nada. Senhor, eu não tenho nada. Eu não posso nada, Senhor. Mas o Senhor pode tudo. É o Senhor, é o Teu Espírito Santo que convence. É o Teu Espírito Santo que trabalha. Então, Senhor, eu peço, visita o coração dessa pessoa que está nessa live agora. Visita, Senhor, onde ela estiver, o quarto dela, a sala dela. Talvez ela está no banheiro. O Senhor não está olhando para a localidade. O Senhor não está entrando em ambiente geográfico. O Senhor está entrando no coração dela agora. E com o Teu amor, com o Teu doce Espírito, com a Tua bondade, com a Tua graça, toque nela agora. Toque, toque. Toca, Espírito Santo, toca. Toca onde só o Senhor sabe tocar. Toca. Seus anjos ministradores agora estão nesse ambiente também, Senhor. Guerreando por essa mulher agora. Onde houver uma batalha espiritual, onde houver, Senhor, uma luta travada, algo que paralisa essa mulher, Pai. E que ela não já tem mais força para lutar contra isso. Senhor, envia, abre os olhos dela para que ela veja o exército de anjos agora, trabalhando ao favor dela agora. Senhor, em nome de Jesus, visitando cada casa, nesse momento, destravando tudo que prende ela no bar. Que a sua presença agora seja um impulso santo, glorioso, e gere, Senhor, um desconforto sobrenatural nessa pessoa agora, nessa mulher, nesse homem agora. Um desconforto santo, dizendo, eu não quero mais esse lugar, eu não quero mais ficar onde eu estou, eu vou adiante, eu vou me encontrar com a presença, para mais um encontro sobrenatural.
Pai, só o Senhor pode fazer isso. Então faça, Senhor. E que depois desse encontro, que assim que encerrar essa live, se essa pessoa ainda tiver mais um momento contigo, depois desse encontro, que nada mais seja como antes. Assim como o Senhor fez com Moisés, com Zaqueu, com o leproso, com o cego. O Senhor faz agora com cada uma de nós. O Senhor faz agora com cada uma de nós, com cada um de nós aqui. Um instante, um segundo na sua presença. Nos transforma por completo. Por completo. Sonda, identifica onde precisa ser transformado hoje, agora. E faz a tua obra, Espírito Santo. Faz a tua obra. Que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, eu vou encerrar a live agora. Mas se você puder, tira mais 10 minutinhos. Aí só você e Deus, sem ficar olhando para uma tela, né, do celular. Só você e Ele. Continue essa oração, continue falando com Ele. Você vê, gente, a minha oração não é uma oração, palavras, sabe, rebuscado, mas é de coração. É simples, é sincera, é verdadeira. Continue essa oração. Continue aí com o Senhor, mais 10 minutinhos. Se você ora em línguas, também faça, ora em línguas. Edifica a si mesmo. Converse, o seu espírito converse com o Espírito de Deus. O Senhor vai continuar ministrando no seu coração. Que essa palavra não sirva só para hoje, que ela reverbere no seu coração durante toda a sua semana, por dias e dias, o Senhor continuar falando com você. Que essa palavra não dê sossego a você, enquanto de fato você não viver esse novo encontro com a presença do Senhor. E quando você tiver, me conta, me chama no direct, dá o seu testemunho, conta pra gente como o Senhor tem te encontrado, te feito nova criatura, te transformado de dentro para fora. O seu testemunho vai edificar a nossa fé. O seu testemunho vai fazer a nossa fé aumentar de tamanho, vai esticar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, Deus abençoe vocês.